Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje, a gente vai tentar entender um quebra-cabeça global que está deixando todo mundo de cabelo em pé. De um lado, os Estados Unidos. Do outro, o Irã. E bem no meio do fogo cruzado, o Estreito de Hormuz. Um gargalo estratégico que afeta a economia do mundo todo. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Afinal de contas, o Estreito de Hormuz está aberto ou está fechado? Porque olha só, na sexta-feira, os Estados Unidos vieram a público dizer que reabriram tudo. Mas aí no sábado, o Irã rebateu dizendo que continua fechado. A resposta, como vocês podem imaginar, não é um simples sim ou não. Ela depende muito do apetite ao risco de cada um. E é exatamente essa confusão que a gente vai desvendar agora. E tá aqui, preto no branco. De um lado, Washington bate o pé, completamente reaberto. Do outro, Teherã afirma com a mesma certeza, completamente fechado. Essa contradição é muito mais do que uma briga de palavras, gente. Ela tem consequências bem reais para o preço do petróleo que a gente paga e para a estabilidade de uma região inteira. Para a gente entender de onde surgiu toda essa bagunça, a gente precisa voltar um pouquinho e olhar com lupa o anúncio que os Estados Unidos fizeram. Ele não foi tão direto quanto parece. Na verdade, ele tinha duas partes. E foi aí que o caldo entornou. E aqui está o X da questão, a contradição que explodiu tudo. A primeira parte do anúncio era uma maravilha. Prometia livre navegação com a superpoderosa Quinta Frota Americana, garantindo a segurança de todo mundo. Só que a segunda parte dizia que o bloqueio naval, aquele que sufoca a economia do Irã, ia continuar firme e forte. Traduzindo, todo mundo pode passar, menos o Irã. E o ponto crucial é exatamente essa simetria. Era, na prática, um acordo de uma mão só. Os Estados Unidos e seus aliados poderiam continuar exportando petróleo pelo estreito numa boa, enquanto o Irã continuaria ali, isolado comercialmente. Foi essa falta de equilíbrio que fez o tal acordo virar pó em menos de 24 horas. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que vocês querem que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. E isso nos leva direto para a perspectiva iraniana. Para Teherã, o que estava combinado no pré-acordo era bem claro, era uma troca. Eles liberariam a passagem em Hormuz e, em contrapartida, os Estados Unidos aliviariam o bloqueio naval. Como os americanos não cumpriram a parte deles no trato, o Irã se sentiu totalmente no direito de também não cumprir a sua. Simples assim. Bom, agora vamos sair um pouco das salas de reunião e dos palácios presidenciais e vamos para onde a coisa acontece de verdade, lá no mar. Como é que essa guerra de narrativa se transformou em consequências reais para os navios que tentam cruzar o estreito? Pois é, poucas horas depois do anúncio do Trump, os analistas que ficam monitorando os navios por satélite começaram a ver um negócio muito esquisito. Petroleiros gigantes que estavam indo em direção ao estreito, de repente, davam meia volta e saíam dali. A explicação? Eles estavam recebendo ordens diretas via rádio da Marinha iraniana. Sem a nossa autorização, ninguém passa. E o Irã não ficou só na ameaça, não. Eles reativaram todo um sistema burocrático para controlar a passagem. Agora, se o navio quiser atravessar, ele precisa pedir permissão com 3 dias de antecedência, pagar uma taxa, uma espécie de pedágio, e aí sentar e esperar o ok de Teherã. Na prática, eles transformaram uma rota marítima internacional em um portão particular. E esse tal pedágio, gente, não é nada simbólico. A estimativa é de um custo extra de mais ou menos $1 por barril de petróleo transportado. Agora, multiplica isso pelos milhões e milhões de barris que cruzam o estreito todo santo dia. A gente está falando de uma grana preta. É uma forma de controlar a situação usando o bolso dos outros. E aqui está o pulo do gato para entender essa história toda. O Irã não precisa de fato atacar ou afundar um navio. A mera ameaça, a simples possibilidade de que algo pode acontecer, já é mais do que suficiente para bagunçar todo o tráfego marítimo. O risco de um incidente por si só já causa um prejuízo gigantesco. E isso nos leva aos verdadeiros donos da situação. E olha, não são os presidentes nem os generais, são as companhias de seguro. Com essa tensão toda no ar, o preço do seguro contra risco de guerra para atravessar Hormuz foi para a estratosfera. Para muitas empresas de navegação, o custo ficou tão proibitivo que a viagem simplesmente deixou de valer a pena. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Agora vamos analisar esse conflito interessante entre o que a lei internacional diz que pode ser feito e o que o risco real, na prática, permite. Porque existe um abismo entre ter o direito de passar e ter a coragem ou as condições de exercer esse direito. Olha só que contraste claro entre a teoria e a realidade. No papel, segundo a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar,
Hormuz é uma via internacional. Nenhum país pode impedir a passagem ou cobrar pedágio. É lei. Mas na prática, o que manda mesmo é a avaliação de risco. E hoje, o risco de atravessar ali está altíssimo. E é bom lembrar uma coisa, mesmo que ataques americanos anteriores tenham enfraquecido as forças militares convencionais do Irã, o perigo não sumiu. Longe disso. O Irã é mestre em táticas assimétricas, ou seja, ameaças de baixo custo com alto impacto. Pensem em coisas como minas navais, que são difíceis de detectar, ou um enxame de lanchas rápidas e armadas cercando um petroleiro gigante e lento. O estrago pode ser enorme. Pra gente fechar o raciocínio, vamos dar uma olhada no jogo de xadrez geopolítico que tá rolando por trás de tudo isso. Quais são as motivações de cada lado que levaram a gente para esse impasse tão perigoso? Essa tabela aqui praticamente resume a ópera. Os Estados Unidos queriam cantar vitória política, dizendo que reabriram o estreito, mas sem abrir mão da pressão econômica sobre o Irã. Já o Irã sabe muito bem que a sua grande carta na manga, seu maior poder de barganha, é justamente a ameaça de fechar Hormuz. Abrir mão disso de graça seria um tiro no próprio pé. Por isso, nenhum dos lados quer ceder. E o resultado de tudo isso é o que a gente pode chamar de bloqueio imperfeito. O estreito não está nem aberto nem fechado. Ele vive num limbo, num estado de incerteza permanente, onde a própria confusão vira uma ferramenta de negociação. A grande questão é, por quanto tempo esse equilíbrio instável pode durar, antes que um erro de cálculo transforme essa tensão toda num conflito de verdade. Por enquanto é isso, assista a outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!